Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico, o lugar mais divertido no YouTube para você aprender sobre finanças e mercado financeiro. E vamos falar do porquê a Bolsa está batendo recorde atrás de recorde. Por que a Bolsa brasileira é a segunda bolsa que mais sobe no ano, só atrás da Coreia? Vamos entender um pouquinho. É muito do cenário macro e menos do cenário micro. Já consigo antecipar isso para vocês. Cenário micro, quando a gente falar de microeconomia, é a empresa, é o setor que a empresa está inserida. E quando a gente fala de macro, é o país, é global. E no nosso caso aqui da Bolsa brasileira, é muito global, é muito estímulos de fora e menos do que acontece aqui dentro. Inclusive a gente vai ver já. O brasileiro, investidor, pessoa física ou institucional, está até tirando dinheiro da Bolsa, ele está vendendo Bolsa. É o estrangeiro mesmo que está injetando dinheiro aqui na nossa Bolsa loucamente. Bateu recorde nesse fevereiro, janeiro, fevereiro e março já foi mais de 50 bilhões, foram 53,8 bilhões de reais investidos na Bolsa e só continua subindo. A gente vai ver o fluxo aqui agora, vou colocar aqui na tela para vocês e a gente vai aprofundando isso aqui juntos. Aqui a gente está no site dadosdomercado.com.br/fluxo e a gente tem o fluxo de investimento na B3. Isso foi atualizado em 14 de abril, ou seja, o dia que eu estou gravando o vídeo aqui para vocês, a gente tem esse gráfico de fluxo estrangeiro, que está em azul é entrada, que está em vermelho é saída, e a gente vê que é muito mais entrada do que saída, né, gente? Nesses últimos 3 dias, inclusive, só entrada e muita entrada. Aqui embaixo a gente consegue ver o montante, né? Então, no dia 10, 2,4, no dia 9, 8,3, e está saindo do institucional e da pessoa física. Olha que interessante. É realmente o estrangeiro que continua colocando dinheiro. Então, sai dinheiro do institucional, sai dinheiro da pessoa física, mas o estrangeiro continua colocando e isso dá um superávit, digamos assim. Agora eu queria mostrar para vocês algumas notícias, tá? Para vocês verem que isso está se falando com alguma frequência, pelo menos nos últimos meses aqui no Brasil. Ó, notícia de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo para vocês, Ibovespa tem a 11ª alta seguida, passa dos 199 mil pontos e dólar fica abaixo dos 5. Notícia de 1º de abril, XPV Brasil bem posicionado e mantém projeção do Ibovespa a 196 mil pontos no final do ano. Notícia da Exame, essa aqui, se eu não me engano, ó, essa aqui é do dia 7 de abril. Gestores prevêem retorno em massa de estrangeiros à B3 após a guerra. Mais uma da XP aqui do dia 10, 15º recorde no ano, o que fez o Ibovespa superar os 195 mil pontos e o que esperar. Então a gente está vendo que todo dia tem um recorde sendo renovado, uma máxima sendo renovada. E pelo menos desde o comecinho do mês tem gente falando isso. Isso vem desde o ano passado, gente. Na verdade, o Brasil está em moda, a Bolsa Brasileira está na moda desde o ano passado. Por quê? Porque o Trump, quando começou o mandato dele, ele quis enfraquecer o dólar. O que significa enfraquecer o dólar? Fazer o dólar enfraquecer perante outra moeda, perante todas as moedas globais ou as mais importantes. Então, quando a gente tem o dólar a R$5 e aí o dólar passa a R$6, o dólar ficou mais forte em relação ao real, ou o real ficou mais fraco em relação ao dólar. Pensando no nosso caso aqui, eu sou exportador, eu vou exportar soja. Então o dólar está a R$6. Quer dizer que eu preciso de R$6 para comprar $1. Então eu vou exportar para fora. Vamos lembrar que commodity é o mesmo preço e o preço é dólar. Então eu vou receber mais dinheiro quando eu vou exportar. Né? Se o dólar está mais alto, eu recebo mais reais. Se essa relação cai, eu vou receber menos também. Então, para mim, pode ficar menos interessante eu exportar e eu começar a vender aqui para dentro. Isso fortalece a nossa economia. Pode gerar um pouco de inflação, gerou nos Estados Unidos, mas a ideia do Trump é essa, é proteger a economia local e fazer a economia local mais forte e, em paralelo, enfraquecer um pouco a China, porque a China, a gente sabe, é o exportador mundial, todo mundo importa da China, a China é a fábrica do mundo, e quando você para de importar da China e começa a produzir e vender localmente, isso fortalece a sua economia. Então é isso que o Trump queria também. Só que nesse cenário de dólar mais fraco, outras economias começam a valer a pena. Então a gente tem o Brasil que tem um CDI muito alto.
Então vale a pena o cara pegar o dinheiro emprestado em dólar e colocar em real aqui, especialmente se o real está valorizando, ou se o dólar está caindo, entende? Ele toma em dólar, mas ele coloca aqui em real, ganha o CDI e ainda pode ganhar ou perder na cotação, depende do que vai acontecer com a moeda. A bolsa também fica mais interessante, porque a economia dos Estados Unidos pode enfrentar um pouco de inflação. Quando tem inflação, aumenta a taxa de juro e aí bolsa fica um pouco menos interessante. Então aumentou a taxa de juro lá, o pessoal sai da bolsa. Tem outra questão também da bolsa americana, que é a possível bolha das Big Techs, a bolha das IAs. Então parece que o investidor no mundo está indo para o famoso flight to quality, voar, procurar qualidade e procurar ativos reais, porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com essas Big Techs. A gente tem muita expectativa em NVIDIA e outras empresas do tipo, Anthropic, etc., mas a gente viu notícias recentemente de que essas empresas não entregaram tanto quanto se esperava. E aí você pensa, bom, vou para o Brasil, bolsa do Brasil é bolsa de commodity, é Vale, é Petro, é petróleo, é minério, então também é mais um motivo para a nossa bolsa ser muito procurada. Além disso, a bolsa é um pouco barata, na minha opinião, não está tão barata, a gente vai ver isso no próximo vídeo que a gente vai soltar aqui para vocês, mas a bolsa não está tão barata assim, mas estava barata quando eles começaram a injetar dinheiro aqui na bolsa. Além disso, a gente vai ter também o juro que está caindo, né? Como eu falei há pouco da bolsa americana, o inverso também é verdadeiro. Corte de juro no Brasil já faz uma expectativa pela bolsa subir. Por quê? Porque corte de juros significa dinheiro mais barato para as empresas, valuation mais alto, então aí a ação tem que subir. Vamos ver um pouco mais a questão de onde o gringo está colocando dinheiro. Para mais uma matéria agora de março, para mostrar para vocês que esse tema é recorrente e já vem de algumas semanas, meses na verdade, mas essa é de março, matéria do Valor. Vamos dar uma olhada. Fluxo estrangeiro impulsiona Ibovespa, mas rally fica concentrado em poucas ações. Entrada recorde de capital internacional sustenta a alta da bolsa, mas ganhos se concentram em papéis de maior liquidez, escancarando a distância entre grandes empresas e o restante do mercado. 24 de março. Aqui a gente vai descer um pouquinho e vai ver quais são as ações. Olha que legal. Participação dos investidores no volume total. Investidor estrangeiro está em roxo. Olha a diferença nesse gráfico aqui. Olha que interessante. Mas vamos descer mais. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. As ações com maiores fluxos estrangeiros nos últimos 3 meses. Eneva, Prio, Banco do Brasil, MBRF, Vibra, Vale, Bravo, Equatorial. E vamos ver aqui na coluna do setor: elétrica, óleo e gás, banco, alimento e bebida, óleo e gás, mineração, óleo e gás, elétrica, mineração. Então conseguem ver o que a gente estava falando há pouco? O gringo vem para cá e ele vai em empresas sólidas, robustas e normalmente boas pagadoras de dividendos. Se vocês olharem a nossa lista, vocês vão prestar atenção nisso também. Eles vêm por meio de ETF, ok, isso pode ser outro ponto para o nosso próximo vídeo também, mas são essas ações, essas é feio. É bem de São Paulo, né? Não existe plural para a gente de São Paulo, né? São essas ações que os gringos estão procurando. Empresas bem estabelecidas e de commodity. Óleo, gás, mineração, bancão, tipo o Banco do Brasil. Então é isso que o gringo vem buscar aqui na nossa bolsa também. E parece que a guerra, como a gente viu nas notícias aqui, não está fazendo nem cosquinha para esses caras. E mais, a eleição também não. Então eu queria saber o que vocês acham, o que vocês estão pensando, se vocês estão comprados, se vocês estão vendidos. O que vocês estão achando? O que vocês estão entendendo? O que vocês estão ouvindo de notícia? Faz o vídeo aqui conosco. Obrigado para quem viu aqui até aqui. Curte, compartilha, comenta, se inscreve, faz o vídeo com a gente. Fala se você tem bolsa ou não, se você vai comprar ou não, se você é maluco ou se você me acha maluco. E até o próximo vídeo.